Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos no nosso culto doutrinário. Este culto, ele obedece uma direção de Deus para o fortalecimento doutrinário dos irmãos e das igrejas. Nós vamos dar início a este culto e eu convido todos a fecharem os olhos para iniciarmos este culto na presença do Senhor. Clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus, suplicando o Teu perdão, a Tua comunhão, para que nós, juntos, quando nos apresentamos diante de Ti, não apresentamos a nossa qualidade, não apresentamos a nossa sabedoria, mas apresentamos ao Senhor o sangue de Jesus e pedindo a Deus para que sejamos aceitos por Ti, tenhamos os nossos pecados perdoados e assim estejamos em comunhão com o Senhor, porque é na comunhão que a Tua revelação se faz presente, alcança as nossas mentes e os nossos corações. E é isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós pedimos. Sê conosco, opera em nós a Tua salvação mais uma vez. Clamamos assim pelo sangue de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora um louvor ao Senhor e na sequência os irmãos vão acompanhar o pastor Amadeu Loureiro com outros pastores no programa Conversas Bíblicas, onde nós receberemos o ensino doutrinário dessa noite. Vamos louvar o Senhor. Oh, que sangue poderoso! Oh, que sangue cheio de virtude! Sangue que por nós foi derramado, que nos dá pleno perdão, comunhão, total libertação, rompendo as barreiras do pecado. Clamamos a Ti, Senhor, Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos de TV, ou pela Sky, ou mesmo pelas nossas plataformas no YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que compartilham conosco, participam conosco, são bem-vindos, são nossos irmãos e que participam conosco. A todos a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais um programa, ainda nessa linha, falando sobre os dons espirituais. Novamente, pastor Marcelo Ferreira, Paz aqui a todos. Conselho Presbiteral, pastor Sérgio, o homem do Evangelho Eterno. Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Nós vamos continuar aquele assunto que nós estamos tratando, ainda sobre os dons espirituais. Nós falamos sobre os 9 dons espirituais, né, Sérgio e Marcelo? E eu sempre digo que Paulo não cria a doutrina dos dons espirituais. Não, os dons espirituais é uma doutrina paulina, nada disso.
Paulo descreve o que ele viu. Quando ele descreve os dons espirituais, ele descreve aquilo que estava acontecendo na igreja. Ele observa. Né? Sim. Ele não é o criador de uma doutrina. Ele descreve aquilo que já existia na vida da igreja. Tá. Então, ele observa tudo aquilo ali. Nessa observação, ô Sérgio, na vida da igreja, e é uma coisa que depois vamos falar nos próximos programas, ele percebe que o dom espiritual, ele não é alguma coisa isolada, ele é não é uma propriedade de cada um, né, Sérgio? Como é que você... Absolutamente não é. Até porque sempre que isso ocorre em algum grupo, em alguma ocasião, isso é algo que traz uma grande dificuldade. Certo, o então, isolamento. O né? isolamento. É. Por isso que nós temos aprendido que o dom está sujeito ao governo. Certo. E às vezes a gente usa a expressão, o dom está sujeito ao pastor. Mas como assim? Então o pastor, ele manda mais do que o Espírito Santo? Não, não é nada disso. O pastor, ele tem a responsabilidade por gerir, por cuidar, por aplicar com sabedoria, com discernimento, aquilo que vai chegando do corpo, da própria igreja. Certo. Os dons espirituais. E se o pastor errar, eventualmente, ele vai se acertar depois com o Senhor, não é? Mas o dom nunca pode ser isolado. Tanto com relação a quem entrega e também os 9 dons. Por isso que não se dá uma ênfase, porque isso é muito ruim. Ali é o dom de cura naquele lugar. Não, ali é o dom... Não, a ênfase são todos os dons e os dons dentro do conceito de corpo da igreja. Outra coisa, dentro dessa linha aí, ô Sérgio, para os irmãos que estão assistindo, o irmão tem um dom espiritual. Nós temos esse cuidado, nós aprendemos lá no começo, para não o dom, você entregar o dom publicamente, às vezes ele é um transtorno. Então, você procura o pastor e entrega o dom, vamos supor. Eu via no começo muita gente cobrar o dom, né? Pastor, E o meu sonho? e o meu sonho, e a revelação que eu tive e tal. Me lembro de Gedeuti, eu era jovem, começando e tal, novo na obra e tal, e tinha uma senhora, até uma mulher, uma serva de Deus, muito usada, usadíssima ela, cheia de dons espirituais. Nós estávamos no Manaíra, aquele começo, antes de um encontro, e ela chegou, eu estava ali fazendo aquela arrumação e tal, e Gedeuti para lá e para cá e tal, ela chegou e disse assim, pastor Gedeuti, esqueceu daquela revelação? Aí Gedeuti parou, qual? Olha, pastor, o Espírito está muito triste, viu? O Espírito está muito triste com o pastor, porque o pastor deixou de atender aquela revelação. Aí Gedeuti olhou para ela e falou assim, minha irmã, olha só, fica tranquila, porque o Espírito que está triste é o Espírito da irmã. Entendeu? Não é o Espírito Santo. Então, veja só. Então, isso que eu queria perguntar a você. O dom, ele não é uma propriedade. De forma alguma. Por isso que você entrega um dom, você é usado. Então, como a gente tem, né, na Bíblia, os papeizinhos que vai recebendo, os sonhos, muitos vêm por WhatsApp atualmente, a pessoa entregou o dom, acabou. A função dele A função dela claro. está extinta ali. A partir de agora, é com o ministério, com o grupo de intercessão, ou se é um dom que envolve a igreja local ou a igreja como um todo. Digamos, eu estou pastor. Aí eu tenho uma visão que eu entendo que é para obra como um todo. Já pensou, pastor Marcelo, como é esse negócio meu sonho? Não foi adiante ainda não? Isso não existe. Mas né? não há muito no meio pentecostal uma confusão da diferença dos dons espirituais no Velho Testamento para o Novo. Eles querem se basear muito no Velho. É verdade. Onde não havia corpo. Onde o profeta, ele tinha um dom e ele a entregava. Então, primeiro que Jeremias, Isaías, primeiro que era ministério, não era membro de igreja. E não existia corpo ali. O Espírito Santo via pontualmente sobre alguém. Exatamente. Então, ele não pode doutrinar os dons no corpo, na igreja hoje,
tendo como base o Velho Testamento. Não pode. Não pode. Essa colocação é muito boa. É isso. Então, a manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento. Boa essa colocação para a igreja, Marcelo. Era outra A coisa. manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento era individual. Exatamente. Né? Pontual também. Não é só individual, pontual. Porque Sansão, por exemplo, o Espírito Santo vinha sobre ele e ele fazia e acontecia. Mas quando passava aquilo ali, ele voltava ao normal. O Espírito Santo não permaneceu sobre ele. Você lembra? Né? Sim. Né? Ele vinha, operava, pausava aí, fazia, pegava a queixada de jumento, matava 1000 e tal, e depois voltava ao normal. Prenderam ele, amarraram ele ali, ele ficou amarrado. Mas quando o Espírito Santo se apoderava dele, as cordas quebravam, se rompiam como todo. No Velho Testamento era assim, era individual, pontual. Isso que o Marcelo está dizendo. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Então era corpo. Um profetiza e outro julga. Então, As línguas de fogo foram repartidas. Repartidas. Então não foi né? né? Então é completamente diferente. Isso é essa colocação. Marcelo, voltando ainda sobre dons espirituais, há certas colocações de Paulo que chamam a nossa atenção. Por exemplo, quando Paulo fala sobre o dom espiritual, ele diz que o dom espiritual visa, olha só, quer dizer, tem como objetivo, muita gente não percebe isso, um fim proveitoso. Amém. Ou seja, o dom tem uma finalidade. Se eu entrego um dom a você, o dom tem uma finalidade. Qual o objetivo do dom na vida do crente da igreja? O grande proveito dos dons espirituais é a salvação. Todo o projeto é a salvação. Você vê que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. A salvação é o bem maior, é o grande projeto. Certo. Então os dons estão dentro desse projeto. Todos os dons vêm para edificar a igreja, para que ela possa estar pronta para viver a salvação. Então, os dons não podem ser usados, por exemplo, para uma projeção pessoal, para apontar um grande profeta, um grande homem de Deus. Quando os dons são usados para uma questão até ideológica, de manutenção de um poder eclesiástico, houve um desvio em relação ao uso dos dons. Eles têm que ter a finalidade para cuidar, para a salvação do homem. Né? E o Senhor Jesus falou sobre isso lá em Marcos 16, e estes sinais seguirão aos que crerem, ou seja, um dos efeitos do salvo em Jesus, do homem que aceita o Senhor, são os dons espirituais, são sinais. Agora você fez uma colocação aí importante, né, falando sobre o texto de Marcos. Eu já falei sobre isso, né? Esses sinais seguirão. Então eles não vêm antes. Muito bom. É isso mesmo. Eles vêm depois. Isso é muito bom, meu Deus. Né? Então, os dons espirituais é um acontecimento na vida dos salvos. Amém. Né? Então, é o seguinte, você pode haver uma operação, o senhor pode dar um toque numa pessoa, um sinal numa pessoa, pode acontecer. Até com uma língua, que é um sinal, por discrete. Agora, o dom espiritual, ele é uma... Você falou disso da vez passada, né? Ele vem logo depois do batismo com o Espírito Santo. Amém. Então, assim, não quer dizer que todo mundo que é batizado com o Espírito Santo tem que ter um dom. Não, você pode ser batizado com o Espírito Santo hoje, não tem nenhum dom, só foi batizado com o Espírito Santo. Mas se você tem um dom, é sinal de que você foi batizado com o Espírito Santo. Isso mesmo. É uma evidência. É a evidência que foi batizado com o Espírito Santo. Esses sinais seguirão, eles vêm depois, né? Que é a evidência da fé que foi dada. Mas essa colocação de Marcelo é importante, quer dizer, há uma finalidade, porque o dom espiritual é profético, né? E dentro dessa finalidade, a gente pode aqui exemplificar muita coisa. Mas vamos falar do culto. Que coisa maravilhosa quando nós que estamos como pastores, chegamos no culto, aí tem aquele período de busca anterior, que a gente chama de culto profético, e uma visão, revelação, digamos, 5 dons. E nós vamos para o púlpito, além da palavra,
E a palavra já tem uma direção com base nos dons também, mas além da palavra, você sabe que você vai entregar ali 2, 3, 5, 10 sinais que falarão diretamente e vão beneficiar pessoas, tanto salvos em Jesus, como alguns descrentes, que às vezes vão ser despertados para a salvação por causa de um sinal daquele. Você quer ver uma outra coisa? O Marcelo falou que o fim proveitoso vamos supor, é salvação, tá? Que o objetivo final é salvação, na vida do crente. Então, o fim proveitoso é salvação. Quando o dom vem, você tem isso no culto profético, porque o culto profético nem sempre está voltado só para a evangelização. Você tem muito dom, o culto profético voltado para a igreja. Claro. Então você vê um dom espiritual na vida de um crente e às vezes pega ele aqui e o livra, o dom espiritual o corrige e preserva a vida dele. Entendeu? Porque tem isso, não é? Então é o seguinte, você às vezes está com um irmão, ele entrou numa dificuldade. Acho que foi o Marcelo, uns 2 programas atrás, ele fez uma observação interessante, até falando sobre a fé. É muito comum você ter... Esse irmão passou a vida toda na igreja, teve um monte de experiência com dons e tudo mais, e de repente ele perde tudo isso aqui e nega tudo isso aqui. A fé desapareceu na vida dele. Certamente, antes disso acontecer, muita coisa foi mostrada a respeito dele. É verdade. Ele entrou naquela dificuldade. Você pode ver isso até em pastores que saíram e tiveram dificuldade. Você pega os membros da igreja, vários têm esse testemunho. Fulano, pastor, olha, fulano saiu, mas você sabe que há meses já vinha tendo, eu tive uma visão com ele, contei para ele. Eu tive uma revelação, contei para ele, porque o Espírito Santo, o dom espiritual, ele visa livrar, preservar a salvação. E o pior momento é quando o Espírito Santo para de falar, porque a palavra... Exato. O Espírito Santo, meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, não vai insistir para sempre. Que coisa, hein? Então o Senhor vai dando dons, e vai ampliando a quantidade de dons. Com aquela pessoa, ele não vai dando ouvido, Chega uma hora que o Senhor para de falar, como parou de falar com o ministério de Saul. Esse é o pior momento. Eu até, nessa vivência de igreja, acho que acontece muito isso, né, mas às vezes o Senhor é tão maravilhoso que às vezes o Senhor dá um dom que tem uma dificuldade no grupo de louvor. Uma dificuldade tal, mas não fala com quem é. Só mostrou, aí o pastor entrega. Nessa fase, o Senhor ainda está preservando a pessoa. Claro. Daqui a pouco a pessoa continua, os dons começam a vir já mostrando quem é a pessoa. Então, os dons vão se aprofundando, porque é o Senhor dando tempo para ela. Exato, ela poder se acertar antes, mas quando chega o momento, ou o Senhor diz quem é, ou o Senhor vai perder a pessoa. Então o Senhor prefere mostrar quem é. Então, quer dizer, o dom espiritual na vida da igreja, o grande objetivo, veja uma coisa, vamos pegar alguns dons, por exemplo, cura. Eu já vi casos do Senhor curar uma pessoa na igreja e o objetivo da cura daquela pessoa era um familiar. O Senhor curou a mãe para dar uma experiência ao filho, ou curou a mulher para dar uma experiência ao marido, ou curou a criança para dar uma experiência. Eu vou contar um caso aqui. Eu fui pastor em Vila Velha e se converteu um camarada empresário, está muito bem de vida e tal. E esse camarada tinha uma, como se diz, um negócio que ele gostava, que era um hobby, né? Ok. Né? Lazer e tal. E ele criava galo de briga. Esse camarada tinha uma coleção de galos, porque havia uma rinha aqui em Vila Velha, Vitória, então, agora parece que acabou a justiça. A lei já proibiu alguns anos. Mas tinha uma rinha, eles colocavam, o galo tinha peso, tinha aquela coisa. Esse camarada, ele tinha um viveiro lá com 400 galos
de briga. Tudo galo, os galos tudo enfeitadinho, rapaz. Perninha raspada e tal. Fui lá ver e tal. Pescoço raspado e tal. Negócio, é quase engraçado e tal. Esse camarada se converteu e acabou com os galos, vendeu, deu, não sei o que lá. Tá tudo bem, acabou com o negócio e tal. A família ficou assim, apavorada. Queria levar, ele achou que ele tinha tido um surto psicótico, que era a paixão dele aquilo, e que ele agora só estava falando de Jesus, que tinha se convertido, e que era servo de Jesus e tal, mas a família ficou maluca, e a família muito bem conceituada, os irmãos, família muito rica e tal. E uma irmã dele, a mais nova, rapaz, a mulher ficou possessa, a mulher me odiava, pô. E ela falava mal de mim e tal. Aí um dia, um dia eu encontrei, rapaz, ela até foi grosseira comigo e tal. Vocês fizeram isso na cabeça do meu irmão, essa doideira que botaram na cabeça. Então, eu não falei nada e tal, tudo certo. Aí, um dia, nasceu a menina dele. Quando ela tinha 10 meses, essa garotinha foi acometida de uma enfermidade, foi internada no hospital infantil, mas ninguém tinha diagnóstico. Na madrugada, aí tá a família toda, que eles eram muito unidos, né? Família muito unida e tal. Tava todo mundo lá no hospital e tal, e a criança foi desenganada. Desenganada. Aí ele chegou para mim, eu era médico já. Amadeu, eu falei, a criança está desenganada. Mas você tem alguma esperança? Eu tenho. Qual a esperança? A igreja que está orando pela sua filha, por você e sua filha. Isso era mais ou menos 11 horas da noite. E essa moça estava lá, essa mulher que diabo. A irmã dele. É. Aí chegou 11 horas, meia-noite, foi um grupo lá orar e o senhor deu uma visão. Na visão, e a mulher lá vendo, a visão, o senhor deu o diagnóstico da criança. Uma visão. Aí eu chamei a equipe médica e digo, olha, eu tenho o diagnóstico da criança. Aí todo mundo, tinha um dos médicos era crente. Falou, ó, assim, o diagnóstico é esse tal. Então vamos partir para cima desse diagnóstico. E era. Que coisa. Glória a Deus. A visão deu o diagnóstico. E a criança precisava de uma cirurgia. Que coisa. Ela foi operada daquela madrugada e salvou a criança. Que bênção, glória. No outro dia ele estava chorando e tal, lá no canto e tal, junto com as irmãs ali, tudo ali, coisas, as irmãs perto. Eu cheguei perto de todo mundo, ele com as irmãs, e disse, valeu a pena os 400 galos. Glória a Jesus. Aí ele falou assim, Amadeu, valeu a pena. Que coisa, hein? Entendeu? Deus te honrou. Aí a mulher, ela se converteu. Glória a Jesus. Essa irmã, tudo. Até hoje ela fala comigo, é muito minha amiga e tal, mas Deus, você lembra e tal, não sei o que lá e tal. O dom espiritual. É a finalidade, né? Entendeu? Salvação. O dom espiritual, quer dizer, salvação. Quer dizer, o senhor deu uma bênção à filha dele, curou a filha, deu uma maravilha na filha dele e tal. Ele não precisava disso não, porque ele já era crente e já recebido a bênção. O senhor atingiu a família. Maravilha. Entendeu? Então o dom espiritual na vida da igreja e tudo, esse é o que o Marcelo falou, um fim proveitoso, teve um objetivo ali. E o ponto importante é porque às vezes a pessoa mais racional aqui não é, fala assim, não, se vocês têm revelação, então por que Deus não revela o número da loteria? Porque vocês não ficam ricos consultando. Porque a finalidade do dom não é material, não é para essa vida, né? Não, olha, mas essa colocação, Marcelo, é muito interessante. O dom espiritual, o fim proveitoso é espiritual. Mas às vezes assim, mas isso que você falou, podia loteria, mas o Espírito Santo pode dar uma revelação para um lado material, desde que o material esteja ligado ao espiritual. Muito bom, Deus. Entendeu? Isso mesmo. Por exemplo, o senhor quer te mandar para um determinado lugar. É uma coisa material. Mas eu quero que você vá para lá. Porque ali o senhor vai ter uma missão para você. Muito bom. Então, se tem quer dizer, se há o objetivo é material, mas o material está ligado ao espiritual, tudo bem. O Espírito Santo por agora, nada que isso aí que não tem nada a ver, não é essa a finalidade. Não é essa a finalidade. Até porque o Senhor, na misericórdia dele, nos ajuda em tudo. Claro. Né? Dá um livramento, ele cura, ele abre uma porta de emprego, um concurso. O Senhor faz tudo, nos dá coisas, né? Muitas que às vezes nós nem teríamos condição, mas o Senhor abre uma porta. Mas
que tudo seja para a glória do Senhor. Exatamente. E que o nosso coração não esteja em nada disso. O importante é o coração estar naquilo que é eterno, na salvação. Muito bem. Bem, nós estamos, irmãos, completando essa parte de exercício de dons, os 9 dons espirituais, já falamos sobre eles. O exercício dos dons na vida da igreja, terminando com essa parte. Nós vamos voltar nos próximos programas, vamos começar a falar agora sobre como esses dons funcionam. Nós vamos abordar agora um tema, viu, Marcelo e Sérgio, que é corpo. Amém. Por que Paulo? Porque eu disse já há muitas vezes o seguinte: o grande erro de nós pentecostais, nós tivemos esse erro no começo, o grande erro que nós podemos cometer é ler a primeira parte do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ler até o versículo 12 e esquecer o resto do capítulo, que é que fala de como os dons vão funcionar na vida da igreja, que é a parte que ele fala como corpo. Amém. Isso nós vamos falar nos nossos próximos programas. Glória a Deus. A parte show, Marcelo, Paz do Senhor a todos. Pastor Sérgio, até o nosso próximo programa. Nós vamos abordar agora como os dons funcionam no corpo nos nossos próximos programas. A paz do Senhor a todos.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Estamos chegando ao fim deste culto, já enriquecidos pela palavra do Senhor, e nós vamos orar agradecendo a Deus por mais esta bênção, essa oportunidade de estarmos sendo ensinados pelo Espírito Santo, recebendo as bênçãos do Senhor, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Vamos orar agradecendo a Deus. Te louvamos, Senhor, te bendizemos por mais um dia, mais uma vez, em que somos agraciados pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, por todo o ensino, por toda a instrução, por toda a edificação espiritual. Bendizemos o Teu nome e entregamos a Ti o nosso culto, a nossa adoração, as nossas vidas, certos de que o Senhor tem o melhor para cada um que participou deste culto. E em Teu nome nós dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam sobre a igreja fiel do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso culto está chegando ao fim, está terminando. Só quero deixar aqui mais uma vez os nossos QR Codes, né? Esse primeiro QR Code que aparece na tela é o QR Code para que você compartilhe conosco a sua experiência. É muito importante nós sabermos, termos esse retorno do que Deus está fazendo através de nós, através desta ferramenta maravilhosa que são as nossas plataformas digitais. Então, se você puder e quiser, escaneie esse QR Code para compartilhar conosco a sua experiência. Temos em seguida um outro QR Code para aqueles que estão fora do Brasil. Você que está fora do Brasil e deseja, precisa de uma assistência, escaneie esse QR Code para que você receba essa assistência, talvez numa outra língua, né? As possibilidades são imensas. Então escaneie esse QR Code, entre em contato conosco, você será redirecionado para alguém capacitado para te dar essa assistência. Por fim, nós temos o 0800, que também tem um QR Code ao lado que vai te encaminhar para esse 0800, que é o 0800 de assistência pastoral. Você precisa de alguma maneira de uma oração, de esclarecimento a respeito da palavra, ou se você quer saber um pouco mais a respeito da Igreja Cristã Maranata, entre em contato conosco através do 0800. Você não vai pagar nada pela ligação, você não vai ser constrangido a comprar um livro, fazer uma oferta, nada. Você vai receber assistência espiritual. Então, você que necessita dessa assistência, entre em contato conosco pelo 0800. Nosso culto está assim encerrado. A todos, a paz do Senhor Jesus.